Boa noite a todas, boa noite a todos. Olá, minha gente. Nós estamos hoje iniciando, como fazemos todas as quartas-feiras, às 18 horas, a nossa conversa semanal a respeito dos temas mais relevantes dos últimos dias. Nós trouxemos hoje para avaliação uma rápida avaliação da situação da crise sanitária no Brasil, os mais recentes ataques à democracia, né, os acontecimentos dos últimos dias relacionados ao tema. Vamos tratar ainda da questão econômica e dos últimos dados, porque isso é importante, porque tem impacto diário nas nossas vidas, né? E vamos fazer uma conexão de estudo com a última declaração do ministro da Educação, uma declaração infeliz, né? No programa Sem Censura, o senhor Milton Ribeiro. Muito bem, antes de tratar dos temas, eu quero pedir para vocês, aqueles que puderem nos ajudar, que compartilhem no Facebook, que curtam o nosso canal no YouTube, enfim, que tragam informações, comentários, propostas e até, de alguma forma, propostas ou contestações a respeito das informações, que o nosso objetivo aqui é melhorar a nossa consciência coletiva, certo? Antes de iniciar a nossa conversa, vamos dizer que hoje, 11 de agosto, comemora-se no Brasil o Dia dos Estudantes, né, e o Dia dos Advogados. É um momento importante para fazer uma homenagem a essas duas categorias que têm sido tão duramente atingidas nesta fase conturbada da democracia brasileira, né? O Dia dos Estudantes é comemorado e o Dia do Advogado porque foi neste dia, em 1827, que Dom Pedro I inaugurou as duas primeiras faculdades do Brasil, né? As faculdades de Direito de Olinda e a do Largo do São Francisco, em São Paulo, que hoje é uma faculdade da USP. Então é um momento importante para homenagear essas duas importantes categorias. Os estudantes, porque representam, e aí não é nem uma força de expressão, representam mesmo o futuro do país. Os advogados, porque sem eles, sem os operadores do direito, né, não há democracia que sustente. A base da democracia está em as pessoas terem direitos assegurados na força da lei, né? Quer dizer, o respeito às leis, a Constituição, que é a lei maior, e a todas as leis é a base, o sustentáculo da democracia. E essas leis devem ser aplicadas de forma igual, né, para todos. Esse é um princípio básico. Muito bem. Então fica aqui a nossa homenagem a essas duas categorias muito importantes das sociedades modernas. A crise sanitária, nós continuamos numa caminhada lenta de redução de casos, né, de redução de óbitos, felizmente. Então é um momento que o índice de transmissão baixa pela primeira vez, né, em torno de 0,90, o que significa que para cada 10 pessoas infectadas, transmitirão para 9. Então é uma tendência de declínio do número de casos. E outro aspecto que nós temos observado é que a gravidade da doença tem se reduzido por força da vacinação. Quer dizer, com
o aumento do número de vacinados, ainda que lento, mesmo as pessoas que adquirem a doença adquirem formas mais leves e, portanto, não necessitam de tratamentos mais agressivos, tratamentos de UTI, por exemplo. Tanto é que aqui no estado de São Paulo, pela primeira vez em muitos meses, nós estamos com a ocupação das UTIs abaixo de 80% em média. Notícias boas, a vacinação segue lenta, mas o pior eu acho que já passou, e para o final do ano a perspectiva é de que haja uma melhora ainda mais acentuada. A respeito da variante Delta, ela está circulando no Brasil, ela infecta mais, embora não tenha maior gravidade, mas até agora nós não sentimos efeitos assim muito significativos dessa nova variante aqui no Brasil. Na Europa nós temos tido, e na Ásia, especialmente na China, novos surtos por causa desta variedade. Bom, ainda a respeito da epidemia, segue a CPI no Senado e as revelações são cada vez mais estarrecedoras, né? Agora o governo colocou em segredo as negociações com a Covaxin por 100 anos, é inexplicável, né? E ainda hoje há um depoimento lá de um executivo de um grande laboratório que demonstra que houve pagamentos, né, que se fez campanhas divulgando o tratamento precoce sem base científica, mas isso significou lucros extraordinários para alguns laboratórios. Alguns deles aumentaram em mais de 1000% o faturamento nesse período. Então as coisas devagar vão se aclareando. A respeito dos ataques à democracia, nós temos algumas notícias importantes. A primeira delas é a rejeição na Câmara dos Deputados da PEC, né, da proposta de emenda constitucional que desejava voto impresso. Embora isso, a forma de voto, não seja o mais relevante, né, o fato é que isso, de certa forma, significa uma defesa da democracia, porque o voto, essa história de voto impresso, estava sendo usada para criar uma falsa situação, como várias outras coisas no Brasil, elas se baseiam em informações falsas que depois vão se tornando verdade, né? Que depois é difícil você quebrar isso. E nesse sentido, no próprio dia da votação da PEC, embora a votação não tenha sido tão folgada, ela só não passou, teve maioria, mas não passou porque precisava de 3/5 por ser uma PEC, mostra que o Congresso Nacional está muito comprometido com os negócios e pouco interessado no país, né? Na democracia especialmente. Então a rejeição é um ponto positivo, e o outro ponto positivo é a aprovação no Congresso, no Senado Federal, do fim da Lei de Segurança Nacional, que é um entulho lá da ditadura de 1964, que persistia aí atrapalhando o funcionamento da democracia. Bom, a respeito do desfile dos tanques lá em Brasília, os carros militares, então, nesses tempos estranhos que o Brasil vive, mais uma manifestação ridícula, né? Porque inclusive serviu para mostrar o estado muito difícil em que se encontra o país, o atraso, né? O país não tem uma indústria bélica nacional, não está organizado nacionalmente para fazer uma legítima defesa da pátria, para defender os interesses nacionais e para defender o povo brasileiro, que isso é a obrigação das Forças Armadas, né?
E as Forças Armadas no Brasil, como nós sabemos, elas são uma categoria de privilegiados, né? Que aposentam muito jovens, que recebem aposentadoria integral, que deixam pensões vitalícias para as filhas, né? Então, é um momento que realmente, aos poucos, o Brasil vai expondo suas entranhas. Bom, mas tem um recado semiótico naquilo, né? Aquela coisa de aparecer com vírus militares, tem na cabeça das pessoas a ameaça de que haverá um golpe, de que a democracia depende da tutela dos militares. Então, se serviu para alguma coisa, serviu para isso, né? Porque, na verdade, a fiscalização do TSE é muito mais eficaz hoje do que na época do bate-papel. Isso seria um retrocesso absurdo. Mas que a gente não pode ficar muito feliz com isso e achar que está tudo resolvido, porque, ao contrário, há outras ameaças tão ou mais importantes tramitando no Congresso Nacional. A chamada reforma política está propondo, entre outras coisas, no Congresso Nacional, e a volta das coligações, né? A volta das coligações partidárias que haviam sido proibidas, está propondo um relaxamento da fiscalização dos recursos do fundo partidário, o que vai possibilitar que os recursos públicos destinados aos partidos políticos sejam desviados para funções que a gente não sabe bem. Estão propondo o semipresidencialismo, quer dizer, retirar o poder da presidência da República e transferir para o Congresso Nacional, esse Congresso Nacional nosso, dominado pelo poder econômico, pelos interesses, né, clientelísticos e fisiológicos do Centrão. Mas isso está lá na proposta. E, além disso, eles querem colocar o chamado distritão, que esse será o fim da democracia brasileira, que será as candidaturas independentes em cada distrito, e aí quem tiver mais dinheiro vai se eleger, os partidos políticos perdem qualquer importância, tornam-se irrelevantes, e as barganhas, os negócios com a política ficam muito mais fáceis, tanto na questão das coligações, porque a troca de favores e a compra de partidos de aluguel para ter acesso ao horário eleitoral gratuito, para ter acesso a recursos do fundo partidário, né? E agora essa questão do Centrão, vamos torcer para que o Senado barre isso, porque na Câmara dos Deputados não há muita esperança, né? Aquilo lá está dominado pelos interesses econômicos, sobretudo. O Sidney mandou boa noite e o Dejair mandou boa noite, mestre Dr. Mário. Boa noite para todos que estão nos ouvindo, né? É uma alegria e eu agradeço muito a presença de vocês aqui para a gente partilhar essas informações. Temos perguntas? Bom, eu tenho aqui aparecendo para mim uma pergunta, vamos ver se eu consigo ler aqui. Eu tenho uma pergunta do Jair dizendo que precisamos de gente fazendo essa defesa, eu concordo, boa noite do Valdomiro. Atualizei. O Jair falou, precisamos de uma pessoa como o senhor em uma cadeira da Câmara, homem inteligente, sábio, experiente, honesto, de família, doutor, mestre, ótima palestra. Bom, um abraço para o Jair, mas nós não podemos personalizar, né? Nós precisamos de perfis assim, nós precisamos renovar as câmaras de deputados, as câmaras de vereadores e o Congresso Nacional de forma geral, o Senado, com gente comprometida com o país, com o projeto de país, né? Bom. Tem outra pergunta aqui do Rafael Messias Guerra. Qual o maior desafio da esquerda hoje? E como convencer aqueles que ainda apoiam o Bolsonaro de que ele é um genocida? Olha, eu acho que o desafio não é nem da esquerda. O Brasil hoje, o desafio é reunir todas as forças democráticas, né? Não só de esquerda, de centro-esquerda e até de centro mesmo, em torno de um projeto nacional,
de um projeto de recuperação do país, de crescimento econômico, de distribuição de renda, não é? De reconstrução da democracia, que nós perdemos muito nesses últimos dias, dos direitos sociais, dos direitos trabalhistas, a revogação da emenda 95 para que o país possa voltar a investir, né? A defesa do meio ambiente. Então, é um projeto nacional, um projeto que defende os interesses do Brasil. A questão do petróleo, das privatizações que estão sendo feitas aí, é um trabalho enorme e o Brasil precisa construir uma união em torno disso, né? E o desafio da esquerda é apresentar essa proposta que está sendo feita, os vários partidos têm feito, né? Mas não só da esquerda. Eu acho que o que vem por aí no Brasil é a disputa entre o autoritarismo e os interesses econômicos do grande capital internacional e os interesses dos brasileiros e da democracia. É isso que nós temos que levar em conta para construir o futuro do país. Bom, o próximo tema que nós temos aqui é a questão econômica. Então, aí a inflação do mês de julho, né, acaba de ser divulgada. Ficou em 0,96%, quase 1% de inflação no mês, né? É a mais alta desde 2002. Então, não é uma coisa que a grande imprensa não toca no assunto, toca muito superficialmente. Por quê? Porque a grande imprensa, apoia o programa econômico que está em curso no Brasil, neoliberal e entreguista. Eles têm até divergências, algumas emissoras, com as atitudes, as ações pessoais do Bolsonaro. Mas eles, no que se refere à política econômica, estão completamente alinhados, estão afinados. Tanto que eles não criticam. E a inflação bateu em 0,96% e ela chega a 9%, passa de 9% nos últimos 12 meses. Mas nós sabemos, e aí eu vou trazer aqui alguns dados que eu anotei para vocês, que essa inflação é uma inflação que não é igual para todos. Esse é um ponto muito importante que nós temos que entender. Porque não subiu tudo 0,96% linearmente. A inflação é um índice. Vamos pegar aqui alguns tópicos de consumo que são essenciais para a vida das pessoas, de todas as pessoas. Então vamos ver aqui. O IPCA dos últimos 12 meses para óleo de soja, 84% em média subiu o óleo de soja. Todo mundo usa, né? Os outros óleos foram na mesma direção. Aí, carnes, proteínas de forma em geral, né? Não só a carne bovina, mas as outras carnes. A variação foi de 20% a 40%, dependendo do corte, dependendo do tipo de carne. Então, as proteínas subiram 20% a 40%, muito maiores do que os 9%, né? Aí nós temos combustíveis, 41%, e tem mais uma alta programada para amanhã, para gasolina. Arroz, 40%, né? Energia elétrica, 20%. Então isso encarece o custo de vida, que é diferente da inflação, né? É a carestia do custo de vida, é aquilo que afeta a vida diária das pessoas, que é o aluguel, a energia elétrica, a conta de água, a alimentação, roupa, calçado, transporte, né? Educação. São essas coisas que subiram muito acima da inflação oficial. E é preciso discutir isso, que isso tem causa, né? A causa está na política econômica, né? A crise não é igual para todo mundo. Querem um exemplo? A Petrobras. E eu vou falar da Petrobras, que isso é uma coisa assim emblemática para a gente entender o resto. A Petrobras teve um lucro no último trimestre de 42,8 bilhões de reais. Por que a Petrobras teve esse lucro? Basicamente por duas razões. Primeiro, porque o preço dos combustíveis, do gás, subiu acima da inflação, foi atrelado ao dólar e subiu. Segundo, porque a Petrobras vendeu neste período,
no último ano especialmente, vem vendendo parte dos seus ativos. Isto é, vende refinaria, vende gasoduto, e esse dinheiro entra para a empresa, para o fluxo de caixa, e aparece como lucro. É como o dono do bar que vende um freezer, né? Naquele mês ele tinha lá, ele ia ter um lucro de R$2.000, mas ele tinha 2 freezers, ele resolveu vender um e vendeu por R$500. O lucro dele vai para 2.500. É o que está acontecendo na Petrobras. Mas o pior é o seguinte, esse lucro está indo para onde? Está indo para os acionistas da Petrobras. E quem são os acionistas da Petrobras? São os donos do poder econômico, o grande capital financeiro, os fundos de investimento brasileiros e principalmente internacionais, que vêm, compram as ações da Petrobras, e agora esse lucro, a Petrobras decidiu distribuir antecipadamente, antes do final do ano, e esse dinheiro vai para o bolso dos tubarões. E da onde que saiu esse dinheiro? Saiu do bolso do trabalhador, de quem compra gás, gasolina, óleo diesel, e não só de quem compra diretamente, mas a matriz de transportes no Brasil, a matriz logística no Brasil é principalmente uma matriz baseada no transporte ferroviário. Então, isso tem impacto no preço de todas as mercadorias que nós consumimos. E somos nós que estamos bancando esse lucro para a Petrobras. Isso significa o quê? Significa reduzir a renda, né? Porque o dinheiro sai das empresas que gastaram mais com esse custo, sai das famílias que gastaram mais e vai para o bolso dos especuladores, de quem tem muito dinheiro e vive de renda, né? Então isso empobrece o mercado interno. As pessoas têm poder de comprar menor, elas perdem poder de compra. E esse poder de compra menor impacta na vida do pequeno comerciante, do médio comerciante, do pequeno industrial. Quer dizer, os produtos não têm mercado e por isso, né, por isso tudo, o que acontece? Os empregos desabam e é por isso que o Brasil está aí com um recorde de desempregados. Entre desempregados e desorientados, 20 milhões de pessoas. Então precisa mudar a política econômica. A questão é política. Não adianta fugir disso. A gente pode não gostar, mas a questão é política. Não tem jeito. Tá? O Rafael Messias Guerra agradeceu sua resposta, a pergunta dele. O Sidney mandou: assistindo ao depoimento do representante da indústria farmacêutica hoje, conclui-se que na crise sanitária do Covid-19 no país, a indústria fabrica, o presidente divulga e o Ministério da Saúde compra. Isso não é formação de quadrilha? Não sei, mas é muito estranho, porque é aquilo que a gente está dizendo. A crise não é igual para todo mundo. Tem muita gente que ganhou muito dinheiro durante a crise, né? E nós estamos vendo aí vários tipos de negócios com vacinas, com insumos, né? Não só no governo federal, mas em vários governos estaduais, em alguns municípios, né? É a situação que o Brasil vive. Como a nossa política é ruim, é uma política baseada no fisiologismo e no clientelismo, né? Que não tem compromisso com a transparência e com a participação popular, então os negócios são facilitados. E é claro, isso não é só no Brasil, no mundo todo acontece. É que aqui a gente não tem controle, né, e permite que isso aconteça. Né? O Antônio de Pádua mandou um comentário. O poder aquisitivo dos mais pobres, salário mínimo, perdeu no mínimo 30%. O gasto desses são principalmente a alimentação. A inflação é composta com bens de consumo que os mesmos favorecidos não têm acesso. Sem dúvida, o Antônio matou a charada. Nós temos que aprender a ler o que está nas entrelinhas. Quando o pessoal vem, ele resumiu o que eu tentei dizer aqui. Quando o pessoal vem dizer que a inflação é 9% em um ano, não corresponde ao custo de vida, à carestia daqueles que vivem do trabalho. Esse é o ponto, não é? Coberto de razão, é isso mesmo. O poder aquisitivo de quem ganha salário mínimo caiu violentamente por conta da dolarização, da elevação do dólar, dolarização do preço dos combustíveis, não é?
do preço da energia elétrica, que são preços controlados pelo governo, então não depende de demanda, e, sobretudo, da política econômica de não controlar, de deixar o mercado tomar conta de tudo, que fez com que o preço dos alimentos fosse às alturas. Mas eu quero tratar aqui, antes de encerrar, de um outro tema, que está relacionado àquilo que eu falei, né? Hoje é o Dia do Estudante, e o nosso ministro da Educação, eu anotei o nome dele aqui, Milton Ribeiro, porque eu acho que ninguém sabe o nome, não tem proposta, ninguém sabe o que veio também, né? Mas ele deu uma declaração dizendo o seguinte, que o Brasil tem muito estudante universitário, muita gente formada nas universidades e que tem engenheiros, outros profissionais de nível superior, advogados e tal, dirigindo Uber, porque tem muita gente formada e que nós precisamos reduzir o número de estudantes nas universidades e deixar só as escolas técnicas, porque o Brasil não precisa de tanta gente com diploma de nível superior, né? É inacreditável que alguém que ocupa o Ministério da Educação no Brasil diga uma barbaridade desse tamanho. Aí você vai procurar os dados. O Brasil tem muito estudante universitário, tem muita gente nas universidades. E ele diz mais, ele diz que lá a universidade está tomada por filhos de ricos, né? Por filhos de gente da classe média que não precisa e tal. O que não é verdade, porque 50% das vagas nas universidades federais são ocupadas por pessoas que vieram da escola pública, né? Mas mesmo que isso fosse verdade, ele esquece que a classe média paga impostos, né? E paga muito imposto. Então não está pedindo nenhum favor quando o filho vai para a universidade. Mas aí nós vamos pesquisar, né? Porque eu tenho que buscar informação. Mas será que nós temos muito estudante? Então vamos ver. Aí vamos lá. No Brasil nós temos, na população de jovens de 25 a 34 anos, que é onde está a maior população universitária no Brasil, e de gente com curso superior, está nessa faixa etária. Comparando o Brasil com outros países. No Brasil, 21% dos brasileiros que têm de 25 a 34 anos têm instrução de nível superior. 21%. Esse número cresceu, melhorou. Era 11%, né, em 2003. Hoje dobrou, é 21%. Mas vamos comparar com os outros. Coreia do Sul, 70%. 70%. Rússia, 53%. França, 47%. Espanha, 44%. Não, vamos lá, mas esses daí são países grandes e tal. Não são melhores que o Brasil, não, porque o Brasil também é um país grande e rico. A riqueza é mal distribuída, esse é outro problema. O Brasil não é pobre. Mas a Argentina, 40% dos argentinos de 25 a 34 anos têm nível superior. Peru, 33%. Não é? Colômbia, 29%. Chile, 34%. Não vamos dizer que esses países são mais ricos que o Brasil. Então é essa visão distorcida do país que nós vemos hoje nessa classe dirigente do Brasil é que não deixa o país prosperar e crescer. Porque é óbvio, gente, como é que nós vamos desenvolver ciência e tecnologia, melhorar a produtividade, ter bons empregos, construir uma classe média consistente, sem formação de nível superior para a nossa juventude? E eles querem reduzir. Nós já estamos entre os mais deficientes, né, nesse quesito, e eles querem reduzir. Eles acham que é muito. Acham que estudante universitário só serve para fazer balbúrdia, né? Aí eu gostaria que me respondesse quem é que está aí fazendo assistência médica, assistência de enfermagem durante a pandemia, quem é que está pesquisando e fabricando vacinas, né? Se não é o pessoal que batalha dentro das universidades. Então, essas barbaridades nós precisamos compreender que a solução é política e que a solução é consciência política. Não adianta a gente
fazer de contas que as coisas acontecem por fatalidade. Não é fatalidade. Tudo tem causa e efeito. E tem alguém beneficiado. Se alguém pagou a conta, se piorou para alguém, não tenha dúvida que alguém está levando parte do lucro, né? Alguém se beneficiou, não há dúvida nenhuma. E no Brasil hoje, a política econômica toda está voltada para beneficiar os grandes grupos econômicos, principalmente os ligados à exportação, o agronegócio exportador, à mineração e ao sistema financeiro. Esse é um fato, né? Se quiserem me provar o contrário, eu já tenho dito aqui várias vezes. Quem me trouxer um argumento, eu me penitencio, venho aqui e digo, olha, é verdade, eu estava errado. Mas tem que mostrar um argumento, tem que mostrar dado, indicador econômico, indicador social, mostrando que melhorou a política econômica neoliberal entreguista adotada a partir de 2016, já são 5 anos, o que é que melhorou na estrutura econômica do país. O Sidney Ferreira mandou: absolutamente tudo tem consequência, urna não é pinico. Esse ministro, como esse governo inteiro, dá lance em porcos. É verdade, a coisa é ruim e tem consequência mesmo. A gente elege aqui em Ourinhos, por exemplo, nós tivemos aqui esses dias a Câmara de Vereadores, é um assunto local, mas que eu faço questão de tratar aqui, que eu fiquei muito triste, demonstra o atraso da concepção atrasada que as nossas lideranças políticas têm, né? Há um projeto de lei que foi apresentado pelo coletivo Em Frente, pela vereadora Roberta Stoppa, permitindo a presença das doulas durante os trabalhos de parto, não é obrigando, é permitindo aquelas gestantes que quisessem levar as doulas, né, e arcassem com os custos, pudessem levar aos hospitais. O projeto foi rejeitado, né? Teve apenas 4 votos favoráveis. Quer dizer, então é um momento do atraso, né? Mas nem tudo. Isso é uma evolução, nós precisamos melhorar a consciência dessas pessoas, né? Agora, para amanhã, tem aqui em Ourinhos, dia 12, às 19 horas, tem marcado lá na Praça Amelo Peixoto um ato de homenagem para as vítimas da Covid-19 aqui na cidade, né? É um ato muito bom, porque no momento que nós atingimos 560 mil, passamos de 560 mil mortes e de mais de 20 milhões de casos aí de Covid, nós precisamos não naturalizar isso. Então precisamos homenagear essas pessoas, ser solidário com as famílias que perderam seus entes, né? Entender por que isso aconteceu, corrigir as coisas que foram feitas de forma inadequada, né? Para que isso não se repita em outras circunstâncias. Tá certo? Bom, pessoal, o que nós tínhamos para hoje era isso. Eu agradeço demais a presença de todas e todos, né? Reforço aqui o meu cumprimento para os advogados e os estudantes. Deixo um abraço a todas e a todos e convido vocês para a próxima quarta-feira. Um abraço e até lá.